Se o seu bonsai não engrossa, não é porque falta tempo, é porque você está fazendo isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Você está tentando manter o seu bonsai ao invés de fazer um bonsai. E essas coisas são muito diferentes. E você ir direto para a última etapa, que é de manter o bonsai, nunca vai te dar um bonsai de verdade. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que faz um bonsai de verdade. E um bonsai grosso, calibroso, imponente e os erros que todo mundo comete. Então vem comigo. Bem, mas vamos explicar então qual é o erro que a galera comete, principalmente os iniciantes. Como eu estava aqui simulando aqui uma poda numa mudinha como essa aqui, tentei que acertar aqui para ficar bonitinho. Pá. Então, o que todo mundo faz? O pessoal arruma uma mudinha, isso aqui é uma prêmio da Micrófila, viu? O pessoal arruma uma mudinha de supermercado, talvez um bonsai inicial, e já vai logo pro final da história, do processo, que é você manter o bonsai bonitinho, manter a copa bonitinha. E não é assim que se faz bonsai. E ninguém te conta isso. Na verdade, o bonsai ele tem que ficar feio primeiro, para você conseguir um visual interessante para ele. E não é uma questão de tamanho, não. Porque as pessoas podem falar assim, porque o meu bonsai é pequeno, então é fininho. Não, é assim não. Olha só, um bonsai pequeno feito com a técnica correta, ele também é muito grosso, né? Bonsai pequeno, quase o tamanho desse, ó, comparativamente. E olha a diferença de calibre, para vocês terem noção, tá? Então a questão é como fazer. E é exatamente o que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Então fica aí, já aperta o like, vem comigo e vamos lá. Voltando aqui ao assunto da nossa plantinha. O que as pessoas fazem, como eu citei, elas querem manter o bonsai já bonitinho, tem pressa em querer mostrar um bonsai bonito para os amigos que vão lá na casa e não tem nada de errado com isso, né? Mas não é assim que se faz, como eu tô falando. Chega mais perto aqui para eu conversar com você. Pronto, assim que eu gosto, de pertinho. Então qual é a questão? O que impede o seu bonsai de crescer e se desenvolver? Deixa eu subir um pouquinho só aqui a câmera. O que impede é você podar sempre o seu bonsai, como eu tô fazendo aqui. Então ele não se desenvolve. É você estruturar ele muito cedo, querer estruturar ele muito cedo, tentar dar forma muito cedo, com muita pressa, manter ele pequeno demais. Resumindo, né, manter ele pequeno demais no começo, manter ele sempre pequenininho. Isso vai, óbvio, limitar o crescimento da sua planta e, consequentemente, o engrossamento do tronco. Por quê? Gente, é muito simples, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal. O que acontece, né? A planta, ela não é burra. Começando, ela não é burra. Ela só vai desenvolver uma estrutura muito forte se ela precisar sustentar um peso maior, né? É muito simples. É que nem um arranha-céu. Quanto maior o prédio, mais fundação eu preciso. Uma fundação mais forte, mais calibrosa. E a árvore, a maneira de pensar é exatamente a mesma. Então, se eu estou sempre podando a minha planta, não deixo ela crescer, não deixo os galhos crescerem nessa fase inicial, uma coisa importante, mantenham na cabeça, como eu falei, né? O bonsai bom, ele no começo ele é muito feio. E o bonsai que desde o começo é bonito, ele nunca vai ser bom. Então essa aqui é a pegadinha que o iniciante cai. Beleza? Ele não tem a paciência de ficar com a planta feia um tempo ali, né? Sem poder mostrar para os amigos e ter uma preferência temporal diferente, pensar lá na frente, falar assim, não, eu quero meu bonsai bonito lá na frente, mesmo que agora eu não tenha nada para mostrar. Então é muito importante que vocês entendam isso. Então pensa comigo, se eu deixar minha planta crescer, ela vai ter muito mais folhas, vai fazer muito mais fotossíntese. O que quer dizer isso? Ela vai se alimentar muito mais, então vai produzir muita energia ali para ela crescer. Vai pegar mais sol. E além disso, os galhos longos vão criar mais peso que a base da planta vai ter que sustentar e vai ter que crescer para conseguir suportar aquele peso. Compreende? Então, o bizu é, né, deixar a planta crescer de cara, mesmo que isso te incomode. Você olha assim e fala, caraca, minha planta tá muito descabelada. É aí que ela tá crescendo. E se eu ficar cortando ali, porque eu quero ela bonitinha, isso nunca vai acontecer, esse processo nunca vai acontecer e você tá se boicotando. Então a diferença aqui é, né, uma árvore, vou botar de costas para vocês verem o calibre melhor aqui. Uma árvore que cresceu um tempo e uma árvore que não cresceu um tempo. Faz diferença? O que vocês acham? Eu acho que faz. Bem, mas vamos explicar como é que se faz isso, como é que é o processo para você entender e aplicar nos bonsais de vocês aí. Vamos nessa?
Vem comigo. Então eu vou falar para você agora os 3 pilares que você precisa para você deslanchar e fazer aquele bonsai imponente, grosso, que todo mundo vai olhar e vai desmaiar quando ver. Então vamos lá. O primeiro deles é crescimento livre, como a gente falou. Você tem que deixar um tempo a árvore crescer. Aí surge uma dúvida muito comum do iniciante. Fala assim, mas se eu deixar crescer, depois eu não vou saber como voltar ela. É muito fácil, gente. Vai podando, voltando os galhos, que você vai entendendo como é que a planta vai se comportar, como é que ela vai brotar. E a partir daí você vai desenvolvendo também a sua técnica. Mas é muito importante que você deixe ela crescer. Pensa assim, ó, cada poda de um galho grosso que você faz, você está atrasando o engrossamento do seu tronco por anos, tá? Guarde isso no seu coração. Então é fundamental que a gente deixe a árvore crescer um tempo. E fica aí, não saia, que os próximos pilares são muito importantes. Chegar um pouquinho mais para cá, para ficar com o rosto aqui mais livre. Bem, o segundo pilar que você precisa saber é que a árvore é um espelho. Wagner, que revelação é essa? A árvore é um espelho, gente. Né? Para ela crescer em cima, ela tem que crescer embaixo. Tá? Guarde isso no seu coração também. Wagner, mas isso não é muito óbvio? É muito óbvio, mas muita gente desconsidera, principalmente no começo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como aplicar isso para a minha realidade de bonsai? Se eu não tiver um espaço grande para as raízes crescerem, ela não vai crescer para cima também. É simples assim. E por isso que botar a planta num vasinho de bonsai muito pequenininho no começo, que todo mundo faz, inclusive, é um erro muito grande. Você deve procurar botar a planta em lugares grandes, plantar no chão, bacias grandes, vasos grandes, porque aí você está gerando espaço para as raízes e ela vai crescer também a parte de cima. É um espelho mesmo, imagina que tem ali um espelho na linha aqui da base da planta, né? Se eu não tiver suficiente para baixo, para manter essa parte de cima, ela não vai desenvolver mais. É simples assim, tá? Inclusive, existem muitas técnicas avançadas que a gente aprende a mexer com esse equilíbrio. Eu comento muito sobre isso na área de membros do canal. Se você quiser dar uma olhadinha lá, vale muito a pena. Tem um conteúdo extensivo, assim, muito profundo, com muito conhecimento. Vale muito a pena virar membro. Inclusive, essa semana eu gravei um vídeo mostrando como você faz bonsai. Já que o assunto do vídeo é esse, faz bonsai com tronco grosso, né? Você faz um bonsai com tronco muito grosso, muito rápido, assim, a jato. Acho que é a técnica mais rápida que existe. Ah, Wagner, dá só uma palhinha pra gente? Tá bom. Dá uma olhadinha aí, só pra vocês sentirem o vídeo. Então eu posso continuar a planta por aqui, né? Ou por aqui. Se eu quiser uma planta mais atarracada, com mais conicidade, né, eu aproveito esse. Se eu quiser uma planta um pouco mais esguia, né, eu aproveitaria esse aqui. Mas eu acho que esse daqui vai ficar mais harmônico, até porque eu já tenho um galho aqui pro outro lado, tá? Viram só? Muito maneiro, né? E se quiser assistir o vídeo inteiro, né, com toda a explicação, né, passo a passo, é só virar membro aqui do canal para não perder, beleza? E qual é o terceiro pilar que você precisa para fazer uma árvore muito grossa, calibrosa, que vai fazer os seus amigos caírem o queixo? Gente, cultivo, né? A gente não pode esquecer que a gente está lidando com vegetal. E se eu não souber cultivar, né, nada vai à frente, tudo para, porque a planta para de crescer. E eu preciso que ela cresça, como a gente está falando, para gerar peso, para gerar matéria vegetal. E se eu não sei cultivar, isso fica muito difícil. Então eu preciso entender pelo menos o mínimo de substrato, né, para fazer um bom substrato de crescimento para sua planta, e de adubação, porque eu preciso botar comida também aqui. Né? Tecido vegetal, ele vai ser formado quando tem comida suficiente para a planta e formando ele. Isso é muito óbvio. Então, terceiro pilar, muito importante, cultivo, pelo menos o mínimo ali que você precisa para deixar a sua planta crescendo no ótimo, ali crescendo muito bem. Wagner, mas eu preciso de um exemplo mais claro. Beleza, vamos lá. Então, voltando aqui, a minha mudinha de iniciante, deixa eu baixar um pouquinho. Pá. Então, o que eu faria aqui? Né, eu tenho aqui o ápice da planta que eu até podei, erroneamente. Atrasei minha planta em anos, é verdade, tá? Mas pelo bem do ensino, da didática, eu fiz. Então eu deixaria esses galhos aqui todos crescerem a princípio, tá? Crescer mesmo. Mas tem que ficar de olho para também eu não perder o calibre que eu quero. Por exemplo, um galho muito grosso pode ser um problema, né? Porque engrossou demais e não tá parecendo mais um galho, tá parecendo um tronco, outro tronco. Então eu tenho que ficar acompanhando e quando chega no calibre que tá suficiente, minha planta já engordou, aí eu começo a cortar, a podar isso e começo com que aparecem novas brotações a fazer a minha planta. É simples assim, tá? E a partir daí eu já tenho uma planta grossa. Tá? Aí começa o bonsai de verdade, né? Quando a gente já atingiu o calibre que a gente quer. E não antes, né? Que é o que todo mundo faz errado. A pessoa começa a fazer o bonsai antes de ter o calibre. E não faz o calibre antes de começar o bonsai. Mas se eu fizer tudo certinho, gabaritar e não cortar nada, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Seus galhos vão engordar, sua base vai engordar muito. E a partir daí a gente começa a estruturar a planta, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou estruturando os galhos da planta, já com tudo grosso, calibroso. Claro que você vai precisar de um pouco de experiência para saber o momento de cortar e como faz o arranjo, mas
esse é o caminho que ninguém fala para você. Beleza? Então uma frase final para você guardar que resume esse vídeo é: se você tentar deixar sempre seu bonsai bonito, ele nunca vai ser um bonsai de verdade. Então, para ele se tornar o bonsai que você quer, ou seja, um bonsai bonito, ele vai ter que passar por um momento de crescimento livre e ficar feio a princípio. Antes de terminar o vídeo, eu te convido a dar uma olhadinha lá na loja Bonsai Online, tá aqui embaixo o link, porque a gente acabou de botar as ferramentas lá num preço super bom, inacreditável, tá? Então vale muito a pena dar um confere e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau, que eu vou continuar cuidando das minhas plantas. Fui!